Barão, esse é um dos assuntos a que me dedico há mais tempo, né? Nós estamos falando aí de um texto preliminar aprovado na Comissão Mista de Orçamento, que está na casa dos 3,8 bilhões de reais para financiar as campanhas municipais, as campanhas eleitorais do ano que vem. Ainda tem de passar novamente o texto definitivo por essa comissão até ser votado no orçamento, em plenário, no dia 17 de dezembro. Essa discussão sobre fundo eleitoral, sobre fundo público eleitoral, nós teremos todo ano, véspera de eleição, porque obrigatoriamente a determinação desse fundo obriga tratamento orçamentário, reajuste do orçamento, remanejamento do orçamento. Daí porque o escândalo discutido recentemente de se retirar recursos de alguma área sensível para financiar campanha eleitoral. Então, nós sabemos que haverá remanejamento de recursos da saúde, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento regional, por exemplo, aquilo de que eu falo aqui o tempo todo, tem a ver com saúde, é o saneamento, por exemplo, obras de saneamento, que não acontecem por causa dessa mexida no orçamento para atender a demanda dos partidos para financiar suas campanhas eleitorais. A rigor, no entanto, Barão, e esse é o ponto que eu quero tratar aqui, pessoal, não importa o valor. A existência de R$ 1 público para financiar campanha eleitoral é a excrescência em si. Esse é o ponto. Isso estava contratado, pouco se atentou para tanto, desde o momento em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. É claro, já falei sobre isso aqui, que o financiamento empresarial de campanha, feito por grandes empresas, por grandes empreiteiras, tinha problemas seríssimos, estruturais. Mas eu me pergunto e me lembro da participação do falecido ministro Theori a respeito, se não se poderia discutir a reforma daquele modelo, Barão. O aperfeiçoamento daquele modelo problemático. Limitar valores, limitar o alcance de uma empresa para doar a todos os candidatos, limitar doação de empresas que tinham contrato com o Estado. Tudo isso se poderia ter pensado de uma maneira a encontrar uma solução para o financiamento empresarial que poupasse a nós, que nos poupasse de ter de pagar essa conta agora. Naquela ocasião, inclusive muitos parlamentares que hoje estão indignadinhos, batendo pé contra o absurdo de 3,8 bilhões de financiamento de dinheiro público para financiar a campanha eleitoral, vibraram com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós da imprensa, em grande medida, com raras exceções, nós da imprensa aplaudimos a decisão do Supremo, que tornou inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. Mas poucas pessoas, e eu fico à vontade para falar, porque eu, com todos os erros que eu tenho, eu estava entre elas, poucas pessoas pensaram, e agora? Tudo bem. Dinamitaram o financiamento empresarial de campanha, não se refletiu sobre aperfeiçoamento do modelo. Jogaram tudo no chão. E agora? O que virá no lugar? Porque isso vai ter que ser pago por alguém. Era óbvio desde então, e não demorou nada, que essa conta viria para nós, que viria resultar numa espécie de fundo público eleitoral. 2015, o Supremo Tribunal Federal decide pela inconstitucionalidade do financiamento empresarial. 2017, ano véspera da disputa eleitoral de 2018, a presidencial, a que nós tivemos no ano passado, o parlamento legislou, e legislou em causa própria. Legislou em causa própria, bizarramente, mas sem alternativa a rigor, respondendo ao Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, legislou naquela ocasião. Aqui no Brasil, isso é muito brasileiro, nós temos uma cultura de impulso, festiva, de identificar um problema, torná-lo vilão supremo, não observar qualquer nuance e, portanto, anular qualquer possibilidade de refinamento, de apuração, de aperfeiçoamento de um modelo, destruir, jogar no chão, passar o carro em cima, sem ter alternativa àquilo.
de derrubar o prédio sem ter um projeto, um esboço do que se poderia erguer ali, de que edifício se colocar no lugar. E sempre, sem exceção, que se procede assim, sempre que se derruba alguma coisa, sendo obrigatório colocar algo no lugar, sem que se tenha planejado essa alternativa, dá em coisas como essa. Então nós estamos agora chorando, indignados com esse valor inacreditável, 3,8 bilhões, mas ainda que fosse 2 bilhões, ainda que fosse 1 bilhão, ainda que fosse 500 milhões, ainda que fosse 500 reais, o problema conceitual é o mesmo. Será que no ano da graça de 2019, em que nós pensamos na diminuição do Estado, da interferência do Estado, em que nós estamos de saco cheio do peso de ter que sustentar um sistema como esse, será que faz o mais mínimo sentido acrescermos a nossa conta, bancar campanha eleitoral? E isso sem falar no apêndice desse processo, que é o financiamento pessoa física, CPF, né, que também está contemplado nessa nova legislação. É o paraíso da lavagem de dinheiro, eu já falei sobre isso aqui. É o paraíso para quem tem dinheiro vivo, para quem lida com dinheiro vivo. E quem lida com dinheiro vivo? Quem tem dinheiro para lavar, investindo em candidaturas? Quem tem acesso a vários CPFs para fazer esse tipo de operação? Vamos lá. Crime organizado, tráfico de drogas. Aqui no Rio de Janeiro, milícia. Vai lavar a égua. A milícia vai eleger aqui no Rio de Janeiro e o tráfico de drogas no Brasil todo centenas de representantes. Claro, manipula CPF. Outra, igrejas, não tão igrejas assim, que recebem doações, que têm muito dinheiro vivo. Esse é o modelo em que nós mergulhamos. Financiamento público de campanha, financiamento privado, CPF, pessoa física, paraíso para o crime organizado, para quem quer lavar o dinheiro. É caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. É isso. É nesse lugar que nós estamos aí. Chora na cama, que é lugar quente. Pois é, ano que vem. Ô Andreasa, só para você saber, acabou de sair notícia aqui, do Gustavo Uribe, tô lendo aqui na Folha, que o presidente Jair Bolsonaro recuou e revogou aquele edital que excluiu a Folha da relação de veículos exigidos no processo de licitação da presidência para fornecimento de acesso digital, noticiário da imprensa. Você falava sobre isso na semana passada, né? Que bom, né, Barão? Está publicado no Diário Oficial de hoje. Que bom, né? Que bom. Recuou porque sentiu a pressão da sociedade. E assim é muito bom. Recuou porque viu que incorria em crime de responsabilidade, em que pagaria por isso. Recuou porque a imprensa está atenta, alerta, denunciando esse tipo de excesso. Muito bom, que bom que se recua nesse Brasil ainda.